Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Reginaldo Manheso, da Escola Municipal Santa Maria, da Rede Municipal de Ensino de Uberaba. É um prazer estar falando com vocês e estar trabalhando com vocês com o assunto que eu mais gosto, que é a matemática. Nessa aula de hoje, nossa 10ª aula, nós vamos falar sobre ângulo e sobre expressões algébricas. Expressões algébricas nós vamos trabalhar apenas com o conceito a nível assim, de você ter uma prática, você saber usar. Agora os ângulos nós vamos aprofundar. Tá bom? É um prazer estar com vocês, espero que vocês estejam se cuidando. Vamos embora. Gente, nós vamos trabalhar apenas com duas habilidades hoje, que é a habilidade de identificar ângulos congruentes, ângulos complementares, ângulos suplementares, isso é muito importante. E na equação do primeiro grau, nós vamos ver algumas questões da equação do primeiro grau, alguns modelos, mas não se preocupem, a aula é muito importante para a gente poder alavancar os conceitos da álgebra. O que eu vou trabalhar especificamente? Conceitos de plano, reta, ângulo, ângulo complementar, ângulo suplementar, bissetriz, expressões algébricas. Então esse é o conteúdo. E a nossa biografia de sempre, quem é que vai ser? Aribá, mais matemática do 6º ao 9º ano, que nós já estamos acostumados. Eu precisei de usar hoje para fazer um negócio mais legalzinho, a vontade de saber da matemática, que foi nosso livro pedagógico didático do ano passado, de 6º ao 9º. Tá ok? Então, é um prazer estar trabalhando com esses conceitos aí. Senhores, a primeira coisa que eu vou falar com vocês hoje é sobre o plano. O que é um plano? Olha, um plano é a minha TV, onde eu vejo a imagem, é um plano. O quadro que eu escrevo é um plano. O que mais? O que você tem de plano na sua casa? Uma mesa que você escreve é um plano? É. A mesa de jantar é um plano? É. A mesa que você joga tênis, ping-pong? É. Tudo isso é um plano. Então, plano não tem espessura, então você não define que é a espessura do plano, você define que ele existe. E para ele existir, daqui a pouquinho nós vamos dar duas condições. E ele vai precisar de ser representado. Como é que eu digo qual o plano que eu estou usando? Através das letras alfabetas gregas. Alfabetas ficou feio, né? Letras gregas, alfa e o beta, gama, são letras gregas, do alfabeto grego, ficou mais bonito agora. Legal, então está aqui o exemplo que você já está acostumado a ver, só não tinha ainda a intuição que isso era um plano. Sobre um plano eu tenho um ponto, né? Depois eu vou falar que o plano, um ponto corta vários planos, mas não é agora. O ponto, ele sempre vai ser representado com as primeiras letras do alfabeto maiúsculas. Então aqui eu tenho o ponto A. Quando eu tenho o ponto A, ele tem dimensão? Não tem. Ele não tem tamanho, não tem espessura, não tem cor. Um ponto é uma referência. Quando você olha o céu estrelado e vê duas estrelinhas, você imagina que ali é um ponto. Você não imagina a imensidão, imagina que aquilo pode ser uma estrela que seja muito maior que a nossa estrela, que é o Sol. Mas não importa o tamanho, o que importa é o conceito. Se eu tenho 2 pontos, é para cá. Se eu tenho 2 pontos, o que eu tenho? Eu tenho uma reta, porque a reta passa em 2 pontos, não é isso? E A e B, eu peguei essa reta e peguei um pedaço dela. Como é que chama os pedaços que eu peguei da reta? Eu chamei de semi-reta, não é isso? Então, a reta não tem também dimensão. A reta vai ser chamada com letras minúsculas, as últimas letras do alfabeto. E eu quero pegar apenas esse pedacinho aqui. Eu vou chamar ele de semi-reta. Nessa semi-reta, eu vou falar que é a semi-reta A e B. Eu usei o ponto inicial e o ponto final. Embora inicial e final seja tanto A e B quanto B e A, eu estou falando a mesma porção da reta. Ok? Eu aconselho vocês, convido vocês a entrarem lá no academia.org, né? Lá você tem um monte de material bem legal, uma infinidade de recursos para aprender matemática. Essas questões estão lá. Aqui eu pus onde é que você tem o conteúdo, que é sobre perpendicularismo, que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos continuar com a nossa reta aqui. Gente, mas acontece que eu tinha aqui uma semi-reta. E se eu tiver um outro ponto? Opa, professor, você tem 3 pontos. Ponto C, ponto A, ponto B. 3 pontos formam um plano. Então, todo plano, eu consigo delimitar ele através de 3 pontos. Ok? Gente, isso não é fácil de aprender, não. Quando eu dava álgebra geométrica
na faculdade, né, geometria analítica, os alunos, o pessoal que ia formar em engenharia, tinha dificuldade, gastava um tempo para entender uma inteligência própria nossa, que é chamada inteligência espacial. Aqui nós estamos trabalhando com a inteligência espacial de vocês para construir conceitos matemáticos. É um raciocínio abstrato, né, que a gente tenta trabalhar com vocês. Opa! Apareceu agora quem? Se eu tenho 3 pontos, eu tenho um ponto em comum, eu tenho primeiro semirreta, AB, a segunda semirreta, AC. Aqui a reta R e lá é a reta T. Essas duas retas aqui, elas têm uma questão especial. Elas têm um ponto em comum. Então, elas vão chamar agora mesmo de retas consecutivas. Mas antes de eu falar de retas consecutivas, olha o que eu tenho. Eu tenho lado. Viu que eu tenho um lado AB e o lado AC? E quando eu tenho 2 lados e um ponto em comum, eu tenho um vértice. E quando eu tenho vértice, é por quê? Porque se eu tenho 2 semirretas com extremidades comuns, elas são chamadas de retas consecutivas. Eu só posso ter um vértice se as retas forem consecutivas. Se as retas estiverem em planos separados, elas não se encontram. E daqui a pouquinho eu vou falar de paralelo também que não se encontram, mas daqui a pouco. Se eu tenho um vértice, o que acontece no vértice? Eu tenho o ângulo. O ângulo é quando eu encontro as retas lá no vértice. O ângulo é uma união de 2 semirretas da mesma origem, que é o ponto. Com uma ou mais regiões determinadas por elas. Vamos devagar, que agora aqui dá uma confusãozinha na cabeça da gente. Pessoa, que ângulo que você está falando? Eu estou falando aqui onde a região azul. Dá para você perceber que eu tenho uma região azul aqui? Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele que é o ângulo BAC. Mas eu posso enxergar o contrário? CAB. É esse ângulo em azul, certo? Olha como é que eu escrevi o nome do ângulo. É a forma que eu tenho de dar nomenclatura ao ângulo. Sempre o ponto que estiver no centro, ele vai receber um circunflexo. Ok? E professor, você acabou de fazer um negócio estranho aí. O que você fez? Opa, esse aqui é o meu ângulo? Esse aqui é o ângulo oposto. Esse ângulo vermelho aqui, ele vai chamar BAC? De jeito nenhum, ele está usando uma outra referência. Eu estou falando desse aqui, BAC, só pode ser quem estiver do lado de cima. Do lado contrário, eu tenho o ângulo oposto. No ângulo oposto tem uma regrinha legal, o valor desse ângulo é igual ao valor do ângulo oposto. Mas isso numa outra aula que nós vamos trabalhar com vocês. Hoje nós vamos trabalhar mais outros conceitos. Ok? Sabemos o que é ângulo oposto? Sabemos a diferença na nomenclatura? Então tá bom. Ângulo oposto. Não esqueça isso aí. Gente, agora eu preciso de falar uma coisa muito importante sobre retas paralelas. O que são retas paralelas? Vou desenhar as 2 retas aqui. Oh, o computador é bom demais, né? De desenho para mim. Senão eu estava lá no quadro riscando. São 2 retas paralelas. O que elas têm em comum? Elas existem em algum ponto em comum? Não. A gente fala que as 2 retas só vão se encontrar no infinito. Professor, você está louco. Por que elas vão se encontrar no infinito? É porque o Einstein falou que o universo é curvo. Se o universo é curvo, se encontra lá. Mas deixa isso para lá, não é aula nossa. Nossa aula aqui é falar que as retas não se encontram. Perfeito? Não há ponto em comum entre elas. Não importa que seja a distância que seja. Ok. Então, retas paralelas não se encontram. Então, elas não formam ângulo. De jeito nenhum. Mas, se as retas não são paralelas, elas são retas transversais. Se as retas não são paralelas, elas são transversais. Então, o que quer dizer reta transversal? São retas que têm um ponto em comum. Se elas têm um ponto em comum, elas são transversais. A parede da sua casa com o seu piso é transversal? É. O desenho da mesa, o pé da mesa com o tampo da mesa, formam retas? Formam transversais. Tem 2 tipos de retas transversais que nós vamos trabalhar. A reta que nós acabamos de desenhar é chamada retas perpendiculares. E elas são importantíssimas para nós. Por que, professor, que as retas são importantes, as retas perpendiculares são importantes para nós? Você já viu uma árvore muito antiga inclinada? Toda árvore antiga, ela vai ficar sempre reta. Ela vai ficar sempre
perpendicular daqui a aqui. Isso aqui é uma reta. Se eu for lá num prédio olhar, o prédio está reto. Se eu pegar uma árvore bem antiga, ela está reta. Por quê? Porque aqui, essa reta foi formada com a gravidade da Terra. A gravidade, aqui é um peso na corda e fez uma reta. Então aqui, ó, eu estou tendo com o piso, com o chão, com o eixo da Terra, fazendo o quê? Fazendo uma reta perpendicular. Isso aqui é a gravidade. Se eu fizer uma árvore assim, com o tempo ela vai cair. Ela não está perpendicular. Ela pode estar transversal. Está transversal? Tá. Mas ela não está perpendicular. Então isso aqui é um efeito da física. Por isso que nossas casas, nossos prédios, nossas escolas, todas são construídas com esse aparelhinho aqui. Em sala de aula eu ia fazer uma festa, eu ia perguntar para todo mundo, ia pegar isso aqui para saber o que é, o peso, como funciona. É assim que eu gosto de dar aula. E como é que chama isso aqui? Pergunta para o papai, que o papai sabe. Isso aqui é um prumo. É a principal ferramenta que o engenheiro e o pedreiro trabalham. Isso aqui vocês acham que é novo? Foi feito há pouco tempo? Já viu pirâmide torta? Porque lá os egípcios já usavam um aparelho como esse. Não bonito como o meu, né? Mas um toco, uma linha e uma pedra. E eles conseguiam achar o eixo, a fazer perpendicular com a terra. Usava o piso com a gravidade mais acentuada. Ela sempre faz força aqui. Eu não vou dar aula de física agora não, deixa para o terceiro ano. Na aula de física isso aqui é lindo. O que é reta perpendicular? É reta que faz 90 graus com a terra. Eu tenho um eixo e tenho... Então eu tenho aqui plano, o piso, tenho a parede. Olha então, o canto da parede, pessoal, o canto da parede não tem 90 graus? Tem, os meninos adoram isso. Eu faço um festival na sala, onde que tem 90 graus? E eles saem procurando. Você lembra? A porta tem 90 graus, professor. Eu falei, legal. O quadro tem 90 graus. É um negócio muito legal, é uma maneira de nós aprendermos. Se não é perpendicular, o que é? É uma reta transversal. A gente pode falar que é uma reta oblíqua, certo? Mas a mais importante é perpendicular e nós vamos estudar isso demais na matemática em todos os momentos. Vamos fazer o estudo disso aí, de trigonometria, porque é a forma como nós construímos as nossas casas. Gente, então duas retas que estão no mesmo plano e têm um ponto comum são retas colineares, perfeito? Mas agora eu tenho um negócio bem legal. Eu trouxe aqui para vocês, olha, um suporte, é o mesmo suporte que ele usa para a câmera. Olha aí, esse suporte aí eu vejo triângulos, mas os três pés trabalham para estar na perpendicular com o piso. Por isso que ele tem ali uma bolinha verde, que eu não vou poder mostrar agora, que faz ficar ali no piso, ficar no nível do piso, certo? Então, isso é um tripé. Eu tenho vários triângulos aí, mas esses triângulos se organizam para achar uma reta perpendicular ao solo. Perfeito. Entenderam o conceito? Gente, entenderam? Um tripé é perpendicular, né? Para poder fazer um bom trabalho agora. O Marcelo está usando o tripé perpendicular e sobre ele colocando a câmera, para ele poder ter uma noção de imagem e ter qualidade. Então a matemática é muito importante, são pequenos detalhes que nós não prestamos às vezes atenção. Amigos, mas falamos que tem pontos colineares. Esse ponto colinear aqui vai ser legal. Eu tenho 3 pontos, eu tenho ali o ponto O, eu tenho o ponto A e tenho o ponto C. Qual deles eu vou centralizar? Eu vou fazer um trabalho no C. Se eu pegar o nosso transferidor e colocar sobre o ângulo O, quantos graus eu tenho aqui? É muito legal. Sabe quanto que dá daqui até aqui? Ângulo de 180 graus. Quem está no centro? O ângulo O. Eu tenho 3 pontos e o ponto O está no centro. Então, AOC. Quanto que vale o ângulo? 180. Tem nome. Qual o nome que nós damos para esse ângulo? Ângulo raso. Ângulo raso. Mas presta atenção, se ao invés do ângulo O, o centro ser o ponto O, se o centro fosse o ponto A. Se o centro fosse o ponto A, qual que é o ângulo que eu tenho ali? Vocês conseguem ver? Seria OAC ou CAO.
Conseguiram ver essa retinha aqui? Ângulo zero. Eu não tive ângulo, estão uma reta sobre a outra. Então, nessa situação, eu só mudei qual que é o ângulo que eu vou pegar. E mudei todo o valor do ângulo. Entenderam? Então, é reta colinear? É, está na mesmo plano. Tem pontos em comuns? Tem. Então, dando uma fechadinha no que nós falamos, aqui, ó, nós estudamos sobre o ângulo raso. O ângulo raso é quando ele tem 180 graus. Está aqui no centro, no vértice. Ângulo obtuso, estão lembrados? Nós fizemos isso na nossa primeira aula. Hoje eu acredito que nós sejamos a 10ª aula. No ângulo obtuso é quando o ângulo é maior do que 90. Lembra dos meus cachorrinhos? Ângulo reto, que é o ângulo mais importante de todo o nosso estudo, que é o ângulo que eu usei agora com o prumo. É o ângulo de 90 graus. E o ângulo agudo, o ângulo menor do que 90. Que legal. Gente, lembraram? Vimos isso, estudamos na primeira aula e revisamos na segunda. Por que você falou isso, professor? Porque todos esses ângulos são formados com retas transversais. Todos esses ângulos são formados com retas transversais. Espera aí que o negócio vai ficar bom. Vamos lá, gente, continuando aqui nos ângulos transversais. Raso, obtuso, agudo, todos eles são transversais. Eu quero falar de ângulo complementar. Alguém já falou do ângulo complementar? Olha, se nós dissemos a vocês que o ângulo mais importante é de 90, então nós vamos falar sobre ele. Olha, eu preciso de um ponto, uma semi-reta, né? E com isso, olha lá, quando eu tenho 3 pontos, eu tenho 2 semi-retas, um vértice e um ângulo. Como é que chama esse ângulo aqui? Ô, professor, você falou aí agora, é ângulo obtuso. Não, o ângulo menor do que 90, ângulo agudo. Legal, eu tenho aqui o ângulo agudo. Viu? E tá aí. Professor, quanto que vale esse ângulo seu agudo? Eu medi 30. 30 é menor que 90. É agudo mesmo, certinho, professor. Professor, posso te fazer uma pergunta? Você falou que o ângulo reto é o mais importante. Quanto que falta para ele ser um ângulo reto? Quanto que falta para aqui ser um ângulo de 90? É o complementar. Complementar é o ângulo, a medida do ângulo que falta para o ângulo ser 90 graus. Então tá facinho, tá? Olha, quem que é o ângulo que eu tenho? Eu estou falando do ângulo BAC. Quanto que ele vale? 30. Eu quero saber qual que é o complementar dele, o que falta para ele ser 90. Então eu vou falar 90, que é o ângulo reto. Sempre 90? Sempre. Menos o ângulo. O resultado vai ser o complementar. Mentalmente você já fez. O que você falou? Ah lá, o amarelinho é o ângulo complementar. Você não fez isso, 90 menos 30? E falou que o ângulo é 60? Então, o ângulo complementar de BAC é 60 graus. Então, o que é complementar? É o ângulo que falta para ser para 90. Isso é importantíssimo. Então, este é o ângulo e ali é o ângulo complementar. Agora, presta atenção em algumas situações que nós vamos botar uma cerejinha nesse bolo para a aula ficar legal. Eu sei que complementar é igual a 90 menos o ângulo. Eu quero escrever isso, professor, lá no meu mapa mental para não esquecer, lá no cantinho da página. Você não tem uma formulazinha aí, não? Tenho. Ué, professor, você está doido. Você encheu de letra aí? Eu vou explicar. O X, eu estou no lugar do ângulo complementar. Podia ser qualquer coisa. Eu só não vou botar A, B, C, porque pode confundir com os pontos, né? Então eu vou usar X. E o Y, o que é? O Y é o ângulo. Então, se eu for escrever no canto do meu caderno, complementar é igual X é igual 90 menos Y. Opa, estou memorizando. Mapa mental. O que eu faço com isso? Bom, agora, basta eu trocar as letras pelos valores. Mas vamos lá. Eu estou fazendo uma coisa muito importante na matemática, que a partir de hoje, quem está vendo isso pela primeira vez, vai te arrastar o resto da vida, fazendo as expressões algébricas. A palavra algébrica, ela é muito forte e muito importante na matemática. O que na expressão algébrica aparece? Letras aparecem no lugar dos números. E é ela que dá conceito para a informática.
A informática precisa demais disso aí. Daqui a pouquinho a gente fala de programa, fala de variável, deixa isso para depois. Mas tudo começa onde? Aqui, na expressão algébrica. Pessoal, então você falou que ângulo complementar, x é igual a 90 menos y. Eu não sei quanto que vale o ângulo complementar ainda, não sei fazer essa conta. Tá. Mas o que você sabe? Eu não sei o complementar. Mas eu sei quem? O y. Quem que é o y? Não é o ângulo? Quanto que ele vale? 30? O que eu vou fazer então? O que eu vou fazer? Vou substituir. Está vendo o y? Ele virou 30. Então, o meu x é igual o ângulo de 90, que é definitivo, porque é complementar, porque é ângulo reto, menos o ângulo que eu tenho. Resposta, 60. X é igual a 60. Então, eu vou lá no x e ponho 60. Viu uma prática da álgebra? É essa a ideia. Então, o ângulo lá vale 60. Entenderam? Então tá. O ângulo complementar de 30 é 60. Lembra que eu falei que isso aqui é a resolução e eu preciso da resposta? Senão a matemática fica incompleta. Legal. Entendemos? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Ó, quero ter certeza que vocês entenderam para sair dessa aula assim, craque. Não esqueça, se está na TV Câmara, vai passar essa aula várias vezes, assiste, preste atenção. Se está na internet, assiste várias vezes. Dá um likezinho lá para a gente saber que vocês estão gostando. Ou pode também não dar likezinho, ou o contrário, às vezes, né? Qual o ângulo complementar de 40? Oh, pergunta boa. Não faz de cabeça não. Vamos aprender a usar a álgebra. Qual que é a equação? X é igual a 90 menos y. É a equação. Escrevemos letras no lugar dos números, dizemos que é uma variável. Eu não queria falar isso agora, fui falar para vocês o que é variável. Vocês entenderam o que é variável? Quem que é variável aqui? O x é uma variável? É. O y é uma variável? É. São os conceitos da álgebra. Certo? Então, no lugar dos valores, eu escrevo as letras, principalmente quando eu não conheço. Essa é a base de toda a física. E eu adoro física, né? Me formei em física há pouco tempo, então eu estou com a física, sempre fui físico. Para mim ser maker, tinha que dar nisso, né? Deixa pra lá. Então, eu tenho uma equação? Tenho. Vamos resolver? O que eu vou fazer? Pessoal, troca as letras daquilo que você conhece. Ah, mas o x eu não sei quanto que é. Pessoal, e o y, você sabe? Sei. Eu sei que y é quem? O ângulo. Então, como é que vai ficar a minha fórmula agora? X é igual a 90 menos 40. Aqui no y virou 40. Então, quanto que vale o x? Agora eu vou fazer a conta, né? Então, essa conta que eu estou fazendo, eu estou calculando o valor numérico da expressão algébrica. O valor numérico da expressão algébrica. Quanto que deu? Tenho certeza que você acertou. X igual a 50. O que significa isso? Pessoal, deu 50. Mas 50 é o quê? O ângulo complementar de 40 é 50 graus. O ângulo complementar de 40 graus é 50 graus. Me entenderam? Legal, vamos embora. Qual é o ângulo que ele e o seu complementar são iguais? Professor do céu, você estava indo bem, eu já tinha entendido o que era ângulo complementar, já sabia fazer conta mentalmente. Parabéns, isso é importante. Vai ser fácil também, você vai ver. Só que eu vou usar alguns conceitos de álgebra para ajudar. A equação não é x igual 90 menos y? É uma equaçãozinha para a gente calcular o ângulo complementar. Olha o seguinte, eu sei que os dois são iguais. Se eles estão iguais, eu vou juntar eles. Eu tenho que x é igual a 90 menos y. Está vendo esse menos y aqui? Eu queria tirar ele daqui. Tem ideia de como é que eu tiro? Tem ideia? Como é que eu tiro o menos y? Ah, professor, basta eu somar mais y, menos y com mais y vai dar zero. É, só que se você fizer isso de um lado, o que você tem que fazer? Do outro. Porque na matemática, agora eu vou fazer. Esse mais y com menos y desapareceu. Como é que ficou a minha equação? X mais y igual a 90. Concorda? Perfeito. Ô, professor, vamos lá. X mais y igual a 90. Mas eu falei que eles são iguais. Então, o x e o y são iguais? Vamos trocar o y pelo x? São iguais, não são? Então é a mesma coisa. O que eu tenho aqui? X mais x. Quanto que é x mais x? Não confunde. Laranja mais laranja. Quantas laranjas eu tenho?
2 laranjas? Pensa que o x é laranja? Batata? Adoro fazer isso. X mais x, 2x. Laranja mais laranja, 2 laranjas. Legal? Isso é álgebra. Gente, mas eu não achei a solução ainda. Eu não sei o valor numérico ainda da expressão. O que eu vou fazer? 2x igual a 90. Alguém tem ideia como é que eu vou? Eu não quero 2x, eu quero 1x. Olha, professor, você quer um x? Divide por 2. Mas se eu dividir de um lado, o que eu tenho que fazer do outro? Dividir também. Cuidado, não vem aquela assim, passa para lá. Não existe passa para lá com o sinal contrário. Isso já é macete, quando você está craque. Agora você precisa aprender que a expressão, como é que você constrói ela, tá? Depois você vai automatizar o processo, vai ser rápido. Mas agora você tem que passar por essas fases. A gente fala na matemática, passa para lá dividindo. Não existe passa para lá. Nada aparece do nada. Amigos, 2x dividido por 2, se eu tenho 2 laranjas, eu vou distribuir para 2 amigos, quantas laranjas vai ficar? 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. Legal? Ficou x igual a 90 sobre 2. Quanto que é x 90 sobre 2? Ora, x igual a 45. Então, qual o ângulo que ele e seus complementares são iguais? O ângulo de 45. Vamos escrever isso? Gente, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, muito legal, da balança. Olha aqui essa balança. A expressão algébrica é uma balança. Os pratos têm que estar no mesmo nível. Se eu colocar peso de um lado, eu tenho que colocar o mesmo peso do outro para ela se equilibrar. Então, o que eu fizer de lá, eu tenho que fazer de cá. Então, se eu tenho x lá, qual que é o peso de igual de x? O mesmo peso de x é 90 menos y. A equação está equilibrada ao igual aqui. Como é que eu faço para tirar esse y que nós fizemos? Se eu coloquei y aqui, para mim tirar esse y, eu vou colocar y de lá, acabamos de fazer. Esse y com esse y vai eliminar. Então, x mais y é igual a 90. O ângulo mais o seu complemento é igual a 90. Legal. E lá, no caso, foi 45. Entenderam? Bom, o Marcelo falou que a aula está acabando. Eu gosto da aula, gente, mas tá bom. Qual é o ângulo que ele e o seu complementar são iguais? Nós fizemos e calculamos que é o ângulo de 45. 45 do lado, 45 do outro. Ficou legal? Eu vou fazer um convite para vocês, para a nossa próxima aula, nós estudarmos o ângulo suplementar. No mesmo conceito, usando um pouquinho da álgebra, vamos avançar um pouquinho na álgebra, a base da álgebra, para a gente entender. Legal? Espero que vocês tenham gostado da aula, assista a aula várias vezes, para que vocês possam entender. Tá ok? Então, um grande abraço, se cuidem, minha máscara tem que estar aqui, para que a gente possa andar por aí preparado para esse vírus que está aí. Gente, até a próxima.